Eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. E hoje eu quero falar sobre histórias, mas não aquelas que a gente vive, e sim aquelas que a gente lê, assiste e se emociona. Aquelas que moldam a gente, que nos ensina e até mesmo que às vezes nos salva. Eu quero dividir um pouco com vocês sobre como os livros mudaram a minha vida, como as palavras me transformaram e também como séries e filmes funcionam como espelhos, janelas e até mesmo abraços em momentos difíceis. Como a minha mãe é professora, eu cresci cercada de livros. Tinha de tudo: gibis, histórias com ilustrações, contos com só texto, um verdadeiro universo de possibilidades ao meu alcance desde muito cedo. Confesso que nem sempre fui apaixonada pela leitura como sou hoje. Muito pelo contrário, demorei bastante para criar gosto mesmo e ler um atrás do outro, sabe? Claro que sempre li um gibi aqui e ali, mas a leitura ela não era a minha primeira opção, não era uma coisa que eu fazia por prazer, sabe? Eu lembro até hoje da minha primeira coleção, aquela que me fez devorar, sabe, um livro em tempo recorde e que realmente fez despertar o gosto pela leitura. A coleção chamava House of Night. Eu era adolescente quando peguei o primeiro volume, chamado Marcada, na biblioteca da minha escola. Eu li em uma semana e olha, pra mim, isso era um enorme feito, assim, realmente recorde. A cada página, eu me envolvia cada vez mais na história e queria desesperadamente saber o que ia acontecer com a protagonista Zoe, uma adolescente marcada como vampiro que frequentava a morada na noite, uma escola especial para vampiros em Tusa, Oklahoma. Bem pegada de Vampiradais, Crepúsculo e todos os livros e séries do gênero, sabe? Eu lembro que eu lia um livro atrás na outra, na sequência, sabe? Completamente viciada para entender o que iria acontecer com ela, que enfrentava desafios complexos entre conflitos pessoais, amizades turbulentas e batalhas contra a força do bem e o mal. Claro que em muitos momentos eu me vi nela. Só que chegou um dado momento que a biblioteca só tinha até o quinto e sexto livro. E a saga ainda tinha muitos livros. Então eu fiquei bem decepcionada de não saber realmente o final daquela história. E confesso que até hoje eu não terminei realmente essa saga. Mas após essa coleção, eu lembro de passar várias tardes na biblioteca da escola com muito prazer, sabe, escolhendo qual era o próximo livro que eu ia ler. E depois dessa coleção eu não parei mais, sabe? Separava uma lista comprida para levar na Bienal dos livros que não tinham na biblioteca da escola e que eu queria ler. E aí eu tentava convencer a minha mãe de qual livro ela ia comprar para mim daquela vez, sabe? Teve uma coleção que eu lia com uma amiga muito legal, que me marcou bastante, que chama A Maldição do Tigre. Eu lembro que a gente sempre conversava sobre o livro e que eu comprava um volume e ela outro, e aí a gente trocava, sabe? Era bem bacana. Os livros, eles não só ampliaram o meu vocabulário, porque eu sempre tive muita dificuldade, né, na língua portuguesa, que não é muito fácil, mas eles também expandiram o meu mundo. Me ensinaram a me expressar, a sonhar, a entender diferentes formas de ver a vida. Eu aprendi sobre finanças, comportamento humano, carreira e muito mais. Mas acima de tudo, eu aprendi sobre empatia, gratidão, sobre como cada escolha carrega suas consequências e como muitas das vezes entender o outro é o primeiro passo para entender a si mesma, sabe? E o mais curioso é que eu e a minha mãe falávamos que às vezes o livro vem justamente quando a gente mais precisa, sabe? A gente sempre falou essas frases. E parece que quando ele vem, ele fala diretamente assim com a nossa alma, sabe? Tanto que muitas vezes a gente acabou começando um livro e aí a gente parava e falava assim: não é o momento ainda.
vou pegar depois. E toda vez que a gente pegava em outro momento e recomeçava aquele livro e falava, agora sim, tipo, aquela história é totalmente pro momento que eu tô vivendo e o livro flui de uma forma, assim, surreal. É claro que nem todo livro é assim, mas muitos dos que a gente viveu, a gente teve essa vibe, sabe? Foi muito legal. Agora, deixa eu trazer alguns dados aqui pro nosso podcast que talvez seja importante. Segundo a pesquisa de retratos da leitura do Brasil, feita pelo Instituto Pro Livro em 2019, o brasileiro lê, em média, 4,96 livros. Ou seja, nem 5 livros por ano. Sendo que desses 4, 5 livros, apenas 2,55 são lidos do começo até o fim. Ou seja, por completo. E mais de 44% da população se declara como não leitora. Ou seja, a gente lê bem pouco, né? Isso é impactante bastante, assim, pra mim. Como eu comentei um pouco antes, eu venho de uma mãe que é professora, que lê os seus 50 livros por ano, sabe? E eu com meus 12, 24 livros, ali a minha média, né? Eu achava que era comum as pessoas lerem assim um livro atrás do outro, sabe, de uma forma natural, que a leitura fazia parte. Mesmo que assim a minha irmã e o meu pai, eles não leem tanto assim quanto eu ou a minha mãe. Mas a gente tem muito fácil acesso e gosta muito de debater sobre isso. Mas foi conversando com uma ou outra pessoa, aqui e ali, ouvindo várias histórias, é que eu realmente me toquei e percebi que essa, infelizmente, não é a realidade vivida por tantas outras pessoas. Que, na verdade, a minha realidade ela é bem diferente, né? Que eu sou privilegiada, que eu vivo uma situação atípica. E quais são os motivos, né, dessa leitura não ser tão atrativa? Muitas vezes é a nossa falta de tempo, nossa correria do dia a dia, né? Não sobra muito tempo para leitura, não somos incentivados em uma grande quantidade também. Há muito desinteresse pela leitura. Talvez nos dê trabalho, talvez a gente não tem fácil acesso, né? Infelizmente, a dificuldade de acesso à leitura ela ainda é muito grande. Isso me faz pensar o quanto a leitura, que é uma ferramenta tão poderosa e tão transformadora, ainda é um privilégio de poucos, sabe? Por isso, quando eu falo da importância dos livros na minha vida, eu também penso em como seria incrível se mais pessoas tivessem essa oportunidade de ter esse acesso, de ter esse prazer pela leitura, sabe? E como podemos incentivar isso nas pequenas coisas, seja indicando um livro, criando clubes da leitura, lendo um livro para uma criança, dando livros de presente. Minha mãe sempre nos incentiva a dar livros de presente, é bem legal. Não sei se todo mundo gosta, mas eu adoro ganhar livro. Já ganhei muitos e muitos anos. E tiveram muitos livros que me ensinaram muito mais do que muitas pessoas. E não é exagero falar sobre isso, porque o livro falou diretamente comigo, sabe? O livro me mostrou uma visão que eu não tinha dentro de onde eu estava inserida na sociedade. E isso é impactante, é importante, é necessário. Um exemplo que sempre me emociona é o livro Enquanto Eu Respirar, da Ana Michele Soares. Esse livro ele foi indicado por uma pessoa que eu admirava muito, né, em um dos momentos mais delicados da minha vida. Pelo menos até agora, né? Esse livro ele é um suspiro de coragem e delicadeza. A Ana, com a sua escrita sensível, fala sobre viver com um câncer metastático. Acho que é assim que falam, né? Em estágio final. Mas o que impressiona é que mesmo diante da fragilidade da vida dela, ela escolhe o amor, a leveza, a beleza dos pequenos momentos. Viver e não focar em morrer, sabe? Esse livro ele me ensinou sobre uma força verdadeira, não aquela que grita,
mas que permanece, sobre uma forma de ver a vida de um jeito diferente, talvez mais bonito, mais leve, né? Além desse livro, um livro que eu gosto muito é Poliana, por exemplo, né? Que me ensinou o jogo do contente. Eu já comentei aqui no podcast quando eu falei de gratidão. E eu sei que pode parecer simples demais e até mesmo infantil, mas esse olhar de buscar o que é bom, mesmo nas situações mais difíceis, me acompanha até hoje, sabe? Toda vez que eu tô olhando o meu copo vazio, eu viro e falo pra mim, vamos focar no copo cheio de novo. O que a gente tem de bom, né? O que a gente pode ser grato, né? Ao invés de ficar focando em todos os problemas e cada vez aumentando eles mais. É um tipo de leveza que ela não anula a dor, mas ajuda a atravessá-la mesmo. E eu não posso deixar de citar o livro Em Busca de Mim, da Viola Davis. Esse livro, ele é potente, né? É um mergulho corajoso na vida de uma mulher que ela enfrentou extrema pobreza, violência e preconceito. E ainda assim, se reconstruiu com dignidade. É uma história cheia de cicatrizes e com muita superação, que me faz repensar muita coisa, principalmente o poder que existe em assumir a nossa própria história com autenticidade. Outro livro que me marcou profundamente foi o Diário de Anne Frank, que é um relato de uma menina judia, escrita enquanto ela vivia escondida com a sua família durante a Segunda Guerra Mundial, tentando escapar dos nazistas. A Anne, ela só tinha 13 anos quando começou a escrever, e mesmo com medo, insegura e com privação, ela conseguia encontrar beleza nas pequenas coisas. O que mais me toca nesse livro é a forma como ela fala sobre a vida, as relações, os sonhos. Ela escrevia com quem conversava como uma amiga, a Kitty, o nome que ela deu ao seu diário. E em meio ao caos, ela ainda acreditava na bondade das pessoas. É um livro sobre guerra, sim, mas também é sobre esperança. É sobre crescer em silêncio e amadurecer antes da hora. E não perder a fé, mesmo quando o mundo desaba. A Anne virou símbolo de uma geração inteira e a voz dela atravessou o tempo. Ela queria ser lida e ser lembrada. E ela foi. E as palavras sempre foram para mim como se fosse uma mão estendida quando eu tropeço, sabe? Às vezes, elas chegam antes de eu sequer cair, sabe? Como uma ajuda de dentro mesmo, sabe? E isso é profundamente transformador. Os livros foram o meu primeiro refúgio, minha forma de entender o mundo, mas em um determinado momento, o barulho dentro de mim era tão intenso e foi através das séries e dos filmes que eu encontrei outro refúgio, que me ajudou muito, ou tanto quanto, a entender o que eu ainda não havia entendido em mim mesma. Às vezes, era ali no silêncio do meu quarto, ou com os amigos por aí, assistindo a uma cena que eu realmente aprendia sobre coragem, empatia, ou até sobre mim mesma. Uma das primeiras séries que me marcou muito foi a Once Upon a Time. A ideia de misturar contos de fadas com o mundo real, mostrando que cada personagem tinha sua luz e a sua sombra dentro de si mesmo, me fez olhar para a complexidade humana de um jeito diferente. A série me ensinou que ninguém é totalmente bom ou mal e que todo mundo tem uma história por trás das suas escolhas. Outra série que eu acabei gostando muito pelo jeito leve que ela tinha, e pode parecer muito bobinha porque é bem adolescente, foi Live Mad. Eu gosto da temática das duas irmãs gêmeas, com personalidades completamente opostas, uma extrovertida e famosa, a outra atleta e pé no chão,
mas que ambas ensinavam muito sobre individualidade, sobre respeitar quem é a gente, sabe? Do jeito que a gente é, sem precisar mudar nada. Eu, apesar de não ser gêmea, me via muito isso entre mim e a minha irmã, sabe? Porque éramos completamente diferentes e mesmo assim a gente aprendeu a se respeitar, a se amar, cada uma com a sua qualidade, com o seu jeito, e isso é fantástico. E aí, não poderia deixar de falar sobre um filme que roubou um pouco, ganhou um pouco de espaço especial no meu coração, sabe? Eu li o livro, A Menina que Roubava os Livros, antes de ver o filme. E para mim foi uma experiência incrível, porque a história da Liesel, ambientada na Segunda Guerra Mundial, me ensinou sobre a importância da palavra, do que a gente diz, escreve e lê, que em meio ao caos, a dor, a perda, os livros foram o refúgio dela. E eu me via um pouco também nisso, sabe? Além disso, eu amei ler todos os livros de Jogos Vorazes e depois ver tudo aquilo traduzido no cinema só ampliou ainda mais o meu impacto. Mesmo não sendo iguais aos livros, eu amava ver aquela adaptação, pensar em como havia imaginado, em como havia trazido para o filme, sabe? A Catherine me ensinou como coragem, como a ter resistência, mas também sobre o peso das responsabilidades, sobre o como, mesmo quando a gente não escolhe ser um símbolo, ainda assim a gente pode inspirar a mudança, inspirar as pessoas. Então, a como as nossas ações, né, precisam ser revistas, porque a gente pode estar inspirando alguém. E não tem como fechar esse tema, assim, sem falar de This Is Us, que eu assisti faz pouco tempo, assim, é mais recente, mas que essa série foi um abraço e um soco ao mesmo tempo. Ela me ensinou como a beleza dos laços familiares, sobre como o tempo passa rápido e como cada escolha deixa um rastro, sabe? É uma aula sobre empatia, sobre dor, amor, coexistindo tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sobre como cada pessoa carrega histórias que a gente nem imagina. Na verdade, a gente acaba conhecendo apenas uma parte, mesmo das pessoas mais próximas. Eu chorei, eu ri e eu me vi várias e várias vezes nos personagens. Realmente, eu saí transformada dessa, junto com meu esposo. Essas histórias me moldam e me moldaram. Algumas me trouxeram leveza, outras me fizeram pensar, questionar. Algumas senti raiva, outras tive esperança e teve aquelas que me deram medo. Mas no fim, todas me deram alguma lição, sabe? Me deixaram essa lição. E acho que é isso que a arte faz. Ela planta sementes na gente. Algumas germinam na hora e outras só depois de muito tempo, mas todas de alguma forma nos transformam. E às vezes eu percebo que esses personagens nos ajudam a curar partes que nós mesmos nem sabíamos que estavam machucadas. Porque ver uma história representada assim, com dilemas tão parecidos com os nossos, é também se sentir validado. E depois disso tudo, talvez você esteja pensando, tá, mas e se eu não tenho esse hábito de leitura, Vitória, ou de assistir coisas mais profundas e refletir assim, por onde eu começo, né? Bom, eu te entendo. Como eu disse, nem sempre, né, é fácil criar esse hábito no meio da nossa correria, das notificações, da vida que não para, né? Mas sabe o que eu descobri com o tempo? Que a leitura e a arte, ela não precisa ser um compromisso pesado, sabe? Aquela obrigação chata. Elas podem e devem ser prazer, companhia e pausa. Não precisa começar com um livro gigante de 500 páginas, sabe? Eu mesma nunca li um livro tão grande assim, direto. Mesmo com prática de leitura, porque normalmente, eu acho chato.
2, o pulso dói, é muito desconfortável. Eu não consigo ler em qualquer lugar um livro desses. E aí vai, sabe? Por isso eu te recomendo começar por uma coisa mais leve. Talvez um conto, uma crônica, 1 ou 2 páginas por dia. Pode ser até ouvir um audiobook no trânsito ou enquanto lava a louça, sabe? Eu vivo fazendo isso, inclusive com os podcasts. Pode ser que voltar a ver aquela série te faça se sentir realmente bem. O importante é que você realmente comece de onde você está com o tempo que você tem. Eu gosto de pensar na leitura como um autocuidado. Aquele momento em que a gente se escuta, se conhece, expande o olhar, que me permite pensar no meio ao caos e da correria da semana, sabe? E eu não falo isso num tom idealizado, não. Teve mês que eu não consegui ler, tipo, nada. E teve época que eu consegui consumir vários conteúdos leves e engraçados. E tá tudo bem. O essencial é que, mesmo nesses momentos, a arte ainda está presente dentro da gente, sabe? De alguma forma. Me encontrando, te encontrando e assim vai. E olha, quando a gente começa a se cercar de boas histórias, a gente acaba mudando. Passa a perceber melhor os outros e a se perceber também melhor. Desenvolve um vocabulário melhor, sim, e também desenvolve mais sensibilidade, senso crítico e até mesmo coragem. A gente vai entendendo que cada livro, filme, série ou até mesmo uma peça de teatro que nos toca é como uma conversa com alguém que viveu algo que a gente nem imaginou. Isso é muito rico. Então, se eu puder te deixar uma sementinha hoje, dê uma chance de viver boas histórias. Não só as suas, mas também as que os outros têm para te contar. Porque no fim das contas é assim que a gente aprende a escrever a nossa história com mais verdade. Então, eu quero te convidar hoje a resgatar a sua relação com as palavras. Se faz tempo que você não lê um livro, comece com algo leve, prazeroso. Se tem um filme ou série que te marcou, volta nele, com um olhar talvez diferente. E se tiver a oportunidade de assistir uma peça de teatro, tem algo muito especial em ver uma história ganhando vida ali, na sua frente, no tempo presente, olho a olho. E mais do que isso, compartilhe, indique, leia com alguém. Histórias ganham poder quando elas são divididas. E se você tem uma história que mudou a sua vida, não deixe de me contar lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria. Obrigada por estar aqui comigo hoje nesse episódio tão especial. E se você curtiu, compartilha com alguém que ama livros ou que talvez precise reencontrar essa paixão. Ah, e se você ainda não segue aqui no Spotify ou ainda não é inscrito no YouTube, aproveita para fazer isso agora. Assim você não perde nenhum vídeo que sai toda semana. Até a próxima. Lembre-se, uma boa história é tudo que a gente precisa para recomeçar.